Caso de um homem chamado William James Sidis, considerado o QI mais alto de todos os tempos. Sidis foi um homem com habilidades matemáticas e linguísticas inacreditáveis. Ele era um prodígio, mas por não ter conseguido tantas façanhas quanto outros, caiu no esquecimento. Seu QI? Entre 250 e 300. Mas como um homem tão inteligente assim foi esquecido? É uma longa história. Então vamos com calma, que eu vou tentar contar todos os detalhes deste caso para você. Nascido em Nova York no ano de 1898, Sidis era filho de imigrantes judeus da Ucrânia. Eles tinham deixado sua terra natal e ido para os Estados Unidos, porque assim como em vários lugares do mundo, os judeus eram perseguidos por abusos políticos e movimentos antissemitas. Boris, seu pai, era um famoso e renomado psiquiatra, com especialização em psicopatologia. Sara, sua mãe, era médica. Ela foi uma das únicas mulheres de seu tempo a se formar em medicina. Filho de pais extremamente inteligentes, era certo que William também seria um prodígio, e seus pais planejaram tudo para que ele fosse realmente uma pessoa fora da curva. Desde pequeno, Sidis foi incentivado a ter amor pelo conhecimento, e muita gente acha que os pais do garoto foram longe demais em relação a isso. O pai de William queria fazer do filho uma estrela, já que ele também era um homem muito conhecido e respeitado. Boris era um poliglota e tinha 4 diplomas em Harvard. Para tornar o filho um prodígio, ele passou a aplicar seus conhecimentos em psicologia e a pressionar o menino. E, de certo modo, mesmo que em partes, o plano de Boris deu certo. Os pais de William usaram as economias da família para comprar livros, suprimentos e qualquer outra ferramenta que pudesse encorajar o filho a estudar. Utilizando as técnicas inovadoras de psicologia de Boris, William aprendeu a reconhecer e pronunciar as letras do alfabeto com poucos meses de vida. Ele já sabia dizer palavras como porta aos 6 meses. O garoto se tornou hábil o suficiente para se alimentar com uma colher com 8 meses de idade. Quando Sidis tinha apenas 1 ano e meio de vida, ele já lia o New York Times. Você tem noção do quanto isso é incrível e, ao mesmo tempo, assustador? Enquanto algumas crianças de 1 ano e meio ainda estão desenvolvendo e aperfeiçoando a fala, William já sabia ler. Quando tinha apenas 6 anos, Sidis já sabia falar diversos idiomas, como latim, grego, russo, hebraico, alemão, francês, turco e até armênio. Impressionante, né? Mas isso não é tudo. Aos 8 anos de idade, William inventou sua própria linguagem. Ele escreveu um livro que foi chamado de Book of Vandergood, que se referia à linguagem que ele tinha criado. Chamada de Vandergood, como o título do livro indica, a linguagem tinha elementos latinos, gregos, alemães e franceses. Era uma mistura maluca de vários idiomas, com regras gramaticais e tempos verbais. No livro, Sidis ainda colocou um pequeno dicionário que traduzia algumas palavras da linguagem que ele tinha criado. A essa altura, estava claro que Sidis era um prodígio, prova de que o plano de seu pai estava dando certo. Quando completou 9 anos de idade, foi levado para Harvard pelo pai. Infelizmente, eles rejeitaram o pedido, alegando que o garoto era novo demais. Porém, 2 anos depois, em 1909, William entrou para a história ao se tornar a pessoa mais jovem ao entrar em Harvard. No ano seguinte, seu conhecimento em matemática era tão avançado que o jovem recebeu permissão para lecionar no Harvard Mathematics Club, quando Sidis tinha apenas 12 anos de idade. Todos ficaram fascinados com a inteligência de William. Muitos professores acreditavam que ele seria um excelente matemático, queria desenvolver novas teorias e inventar novas maneiras de calcular fenômenos astronômicos. Nos jornais, era contada a história de uma criança prodígio que estava ensinando em Harvard. Pouco tempo depois, em 1914, Sidis se formou em Harvard com 16 anos de idade. Mas apesar do sucesso, ser considerado um gênio em terna idade tinha suas consequências. Na sua infância,
Em vez de brincar, ele estava resolvendo problemas de matemática. Na adolescência, em vez de estar socializando e se divertindo com seus amigos, estava estudando em Harvard. Tudo isso contribuiu para que William tivesse alguns problemas. Certa vez, ele admitiu para alguns estudantes universitários que nunca tinha beijado uma garota, o que o fez se tornar uma chacota. Em outra ocasião, enquanto era perseguido por repórteres, ele disse que só queria ter uma vida perfeita e a única maneira de viver assim era em reclusão, pois William odiava multidões. Após se formar em Harvard, muitas pessoas, incluindo seus pais, esperavam grandes coisas de Sidis. Ele estudou e ensinou matemática na Rice University, em Houston, no Texas. Só que a fama e o fato de ser bem mais novo atrapalhou um pouco na relação com outros estudantes, que não o respeitavam. Pouco tempo depois, renunciou ao cargo. William tentou se formar em Direito em Harvard, mas logo se retirou do curso. Por mais brilhante que fosse, essa ideia de ser um gênio e estar sobre os holofotes não o agradava. Em maio de 1919, Sidis foi preso por ser o líder de uma manifestação de tendência comunista contra o alistamento militar. Nessa ocasião, ele conheceu uma socialista irlandesa chamada Martha Foley, a única mulher por quem ele se apaixonou. O relacionamento era bastante complexo, já que William tinha declarado que sexo não fazia parte de uma vida imperfeita. No tribunal, Sidis disse que não acreditava em Deus, que admirava uma forma de governo socialista e muitos dos problemas do mundo podiam ser atribuídos ao capitalismo. Como resultado de uma rebeldia, se é que pode se chamar assim, ele foi condenado a 18 meses de prisão. Apesar da condenação, a influência dos seus pais conseguiu deixar William fora da prisão. Mas depois desse acontecimento, ele decidiu que estava farto da fama e de sempre estar cercado por multidões e resolveu finalmente buscar o que considerava a vida perfeita. Ele mudou de cidade várias vezes, assim como mudava de emprego. Em vez de encontrar trabalhos que iriam exigir o seu intelectual, William dava preferência para os trabalhos braçais. E mesmo que estivesse tentando fugir da fama, sempre alguém o reconhecia e ele era obrigado a desistir do emprego. O rapaz estava tão decidido a viver isolado e guardava tanto a mágoa dos seus pais por terem o criado como menino prodígio que quando o pai morreu em 1923, Sidis nem chegou a ir ao velório. Ele queria viver sozinho, se escondendo da fama e de todas as pessoas que sabiam quem ele era. Em 1924, a imprensa encontrou William. Uma série de artigos descreveu os empregos mundanos e as péssimas condições de vida que o suposto gênio William Sidis levava. Envergonhado e angustiado, resolveu se isolar ainda mais, mesmo sabendo que seria difícil que o público esquecesse quem ele era. Em 1937, o The New Yorker publicou um artigo intitulado O Dia da Mentira, onde falava sobre o sumiço de William. Essa seria a última vez que ele ganharia a atenção da mídia. Sidis decidiu abrir um processo contra o The New Yorker, afirmando que o artigo publicado era uma invasão de privacidade e difamação maliciosa, mas o juiz não aceitou a acusação. A justiça decidiu que uma vez que uma pessoa se torna figura pública, ela sempre será uma figura pública. Ao longo de sua vida, William nunca teve muito dinheiro, nem ambição, e sempre foi muito solitário. Nos seus últimos anos, trabalhou como operador de máquinas e realizou pequenos trabalhos para conseguir sobreviver. Infelizmente, William James Sidis morreu em 1944, com 44 anos de idade, vítima de uma hemorragia cerebral, mesma maneira que seu pai perdeu a vida em 1923. Durante o tempo em que esteve isolado, acredita-se que William tenha escrito dezenas de livros sobre pseudônimos, incluindo uma obra de 1.200 páginas sobre a história da América. O homem que poderia mudar o mundo e ser considerado o maior gênio de todos os tempos, infelizmente, foi vítima da ambição de seus pais, do sensacionalismo da mídia
e, é claro, da sua própria genialidade. Na verdade, tudo que ele queria era viver em paz, mas isso não foi possível por ser inteligente demais. Essa foi a história do homem mais inteligente do mundo. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!